Fala galera, essa aula Semi e Med, uma aula voltada para UFO. Seguimos na nossa rotina de aulas virtuais. Eu não desejaria, a escola não desejaria, muito menos você. Tá todo mundo na mesma, não tem ninguém tendo aula presencial, e portanto agora a gente vai se diferenciar na medida em que a gente consiga se adaptar, estabelecer rotina, né? Então muito foco nisso, da mesma forma que você está se esforçando aí, né, para se organizar dessa maneira nova. Eu e os meus colegas estamos de cá nos esforçando para nos organizar, eu com os meus 4 filhos em casa, também cuidando do cotidiano deles. Organizei um cantinho aqui na minha casa para poder trabalhar e manter a rotina de vocês de estudo funcionando. Nossa última conversa foi uma conversa sobre a Hannah Arendt, né, por meio da qual a gente fechou o assunto da política. Eu acho que fecha muito bem. A Hannah é uma figura fabulosa para a gente pensar a política e pensar de maneira absolutamente contemporânea. Hoje a gente passa para outro eixo temático, né, que é o eixo da ética. E aí, dentro da ética, a gente tem o Aristóteles, sobre quem a gente fala nessa aula, o Kant, o Nietzsche e a Simone, né? Ela está inserida nos assuntos contemporâneos, mas se você for pensar bem, ela vai ser inserida no lugar do Sartre, dentro de uma doutrina existencialista, e, portanto, é claro que ela está pensando em alguma medida em como a gente deve se comportar. Só para você ter uma dimensão de como a gente vai trabalhar esse tema, que é o tema da ética, como se deve viver, né? E aí o nosso primeiro autor é o Aristóteles. A gente já falou de metafísica aristotélica lá no começo do curso, mas deixou a ética para falar agora como a UFO organiza, né, o conteúdo. E aí, primeira questão que a gente tem que lembrar é: a UFO contrapõe ética teleológica, telos, você já viu isso comigo na aula do Aristóteles, né? Telos significa fim, objetivo, meta, propósito, né? Então tudo aquilo que é teleológico é aquilo que busca entender algo a partir do fim, do resultado, do objetivo, do propósito. Então todas as éticas teleológicas, tá? E aí talvez as mais importantes sejam a ética aristotélica e a ética utilitarista, que vai ser criada ali na transição do 18 para o 19 pelo senhor Jeremy Bentham. Toda a ética teleológica vai ser uma ética vinculada na análise dos resultados. Cássio, mas essa é a única maneira de se avaliar a moralidade de uma ação? Não. Contrapondo a essa ética teleológica, a UFO coloca o Kant com a ética deontológica, que abomina a valorização dos resultados, sobre quem a gente vai falar na nossa próxima conversa, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar: a ética do Aristóteles é uma ética teleológica. Ele tem uma visão geral, né, de analisar tudo a partir do fim. A causa final é a grande causa para Aristóteles, e na ética dele não seria diferente. O Aristóteles tem uma compreensão, galerinha, de que toda ação humana visa um bem, né? Toda vez que um ser humano age, esse ser humano está visando um bem. É claro que eu posso realizar uma ação absolutamente egoísta, na qual eu vise me dar bem e esteja tocando foda-se para vocês. Bom, eu estou visando o meu bem. Ou posso realizar uma ação oposta, né? Eu posso realizar uma ação na qual eu abro um pouco mão do meu bem-estar em função do bem-estar coletivo, né? E nesse sentido eu estaria visando o nosso bem. De uma forma, numa ação egoísta, ou em outra, numa ação altruísta, algum bem está sendo visado por quem age. E, portanto, é difícil discordar do Aristóteles
no sentido de que toda vez que um ser humano age, algum bem está sendo visado por ele. Mas aí, eu acho que essa é a parte que todo mundo decorou no Aristóteles, né? E isso não é legal. Para o Aristóteles tem um objetivo que é superior a todos os outros objetivos, né? E esse objetivo é a felicidade, né? A palavrinha grega que a gente usa para felicidade é eudaimonia, tá? Eudaimonia, felicidade. Então, para o Aristóteles, né, o fim último das ações humanas é a felicidade. E te explico por quê. Né? Porque a felicidade, segundo Aristóteles, é o único dos objetivos que a gente estabelece que é buscado simplesmente por ele mesmo. Né? Enquanto todos os outros objetivos que a gente estabelece são ao mesmo tempo objetivo e meio para outra coisa. Né? Você está estudando agora na sua casa. Se alguém te perguntar, não, por que você está estudando, né? Você está de quarentena, podia estar descansando, né? Você vai dizer, eu estou estudando porque eu quero passar no vestibular. Então, passar no vestibular é o seu objetivo. Mas, em última instância, não é também, né? Você não quer só passar no vestibular, você quer passar no vestibular porque passar no vestibular é um meio para você cursar o ensino superior. Então, em última instância, você quer cursar o ensino superior. Esse é o seu objetivo. Também não é, né? Porque você quer cursar o ensino superior porque isso é um meio para você exercer a carreira que você quer exercer. Então, é objetivo e meio ao mesmo tempo. Né? E por que você quer exercer a carreira que você quer, que você pensa em exercer? Né? Porque isso vai te trazer satisfação popular, isso vai te trazer poder aquisitivo. E por que você quer ter poder aquisitivo? Né? Cássio, porque eu quero viajar. Né? E por que você quer viajar? Cássio, porque quando eu estou viajando, eu fico feliz. Segundo Aristóteles, quando você apresenta a palavra felicidade, está na hora de eu parar de perguntar por quê. Porque para o Aristóteles é absurdo perguntar para alguém por que alguém quer ser feliz. Né? Porque ninguém quer ser feliz para nada. A gente faz todas as coisas que a gente faz para ser feliz. Mas não existe nada depois da felicidade. E, portanto, entenda bem, como a gente faz todas as coisas que a gente faz para ser feliz e não é feliz para nada, a felicidade não é um objetivo. A felicidade é o objetivo. A felicidade é o fim. Tá certo? Isso está numa obra do Aristóteles chamada Ética a Nicômaco, né? Ética Nicomacae. A Ética a Nicômaco. Que é uma obra que o Aristóteles escreveu para o filho. E é claro que quando ele coloca a palavra felicidade na obra, galerinha, ele sabe que a gente vai fazer duas perguntas. Inevitavelmente. Né? Primeira pergunta, é possível ser feliz, Aristóteles? A resposta do Aristóteles você já sabe, sim. A segunda pergunta, e mais importante, né, galera? Como? E aí, é nesse momento da obra, que eu acho que é absolutamente fascinante, né? Que o Aristóteles vai fazer o que o Sócrates já tinha feito, né? Usar o filho para dar um puxãozinho na nossa orelha. O Sócrates, no julgamento, depois que ele é condenado à morte, ele vai fazer um último pedido, e o pedido é sobre os filhos dele. Né? Ele diz, olha, no futuro eu não vou ver meus filhos virando adultos, né? No futuro, se os meus filhos estiverem vivendo mal como vocês vivem, eu quero que vocês repreendam os meus filhos como eu repreendi vocês. O Sócrates educou os filhos dele, sabia que os filhos dele iam virar gente. No fundo, o Sócrates usa os filhos para dar o último rala, o último sermão, a última lição nos indivíduos que o condenaram. Por que o condenaram?
O Aristóteles também faz isso, né? Ele escreve para o Nicômaco, que é o filho dele, mas sabe que não é só o filho dele que vai ler. A gente está lendo agora. E aí o Aristóteles vai fazer uma avaliação, até fico mais afastado para você poder dar um pause e anotar o quadro. O Aristóteles vai fazer uma avaliação das formas por meio das quais os gregos buscavam atingir a felicidade. Então as três aqui: prazer, honra. Esse honra significa status. Se você achar que esquece, puxa uma setinha e escreve aí do ladinho. Prazer, status e vida virtuosa. O problema, né, das duas primeiras formas, prazer e status, é aquilo que a gente chama de heteronomia. Né? Nomos é lei, norma. Né? Hétero é diferente. E, portanto, tanto no prazer quanto no status, eu dependo demais de regras que eu não consigo controlar muito bem. E, portanto, se eu não controlo muito bem o ambiente do prazer e o ambiente do status, e eu deposito as possibilidades de ser feliz nesses lugares, eu estou depositando as possibilidades de ser feliz em lugares muito incertos. Eu te dou um exemplo, né? Eu tenho prazer de degustar um prato feito de peixe. E eu até consigo fazer o prato, né? Não sou muito bom de cozinha não, mas eu coloco lá o cara fazendo no YouTube, vou acompanhando o cara, dando pausa, eu faço o prato. Mas eu não tenho rio no fundo da minha casa, gente, no qual eu possa pescar o peixe na hora que eu quero. Se alguém não pesca, eu não tenho peixe. Se eu não tenho peixe, eu não faço prato. Se eu não faço prato, se eu não degusto prato, eu não tenho o prazer. Então, para eu ter esse prazer, eu dependo de outro, de alguém diferente de mim. Para ocupar os lugares sociais que eu ocupo, galerinha, idem, a mesma coisa. Eu nunca levei um currículo numa escola na minha vida. Né? Todos os lugares nos quais eu trabalhei, eu fui indicado por alguém para trabalhar. Agora, você precisa entender o seguinte, as mesmas coisas que disseram meu nome para que eu pudesse trabalhar, poderiam não ter dito. E, portanto, se eu dependesse de dar aula no Olimpo para ser feliz, a minha felicidade estaria nas mãos de outras pessoas. É isso que Aristóteles está tentando te dizer. Se eu dependo de como os outros me veem para ser feliz, a minha felicidade está nas mãos dos outros, e nas mãos dos outros, isso é um lugar péssimo para a minha felicidade estar. É por isso que caras como o Sócrates, o Platão e o próprio Aristóteles, eles jogaram as fichas da felicidade em um outro lugar, que o filósofo vai chamar de vida virtuosa. Por quê, Cássio? Porque quem decide como eu vou viver, em última instância, sou eu. Eu. E quem decide mudar o estilo de vida, caso o meu estilo de vida não esteja me agradando, sou eu também. Então, o meu estilo de vida é aquilo que eu consigo controlar mais. Eu não estou afirmando a você que a gente seja absolutamente autônomo, né, com relação ao nosso estilo de vida. Lembra que para Aristóteles nós somos políticos zoon, animais políticos, animais sociais, né, e tal. Então, claro que a gente depende da interação com outras pessoas. Mas, comparada, né, com esses outros espaços, a forma por meio da qual eu conduzo a minha vida é o lugar sobre o qual eu tenho o maior grau de controle. E, portanto, é o lugar no qual eu deveria depositar a maioria das fichas com relação à minha felicidade, já que a felicidade é o grande fim de todas as ações humanas. Além disso, vejam que depois da barrinha eu coloquei duas palavrinhas, né? Quando eu relaciono a minha
felicidade, a prazer ou a status, eu passo a entender a felicidade como um conjunto de estados. Se eu tenho o prazer de usar uma determinada roupa, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu não estou. Se eu tenho o prazer de degustar um determinado prato, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu não estou. Se eu tenho prazer, se eu ocupo a posição social que eu almejei ocupar, eu estou feliz. Se eu não ocupo, eu não estou. E aí eu fico, não tô, a montanha russa. Aí eu enlouqueço, né? Aí o Aristóteles vai te dizer, numa cabeça que aguente, né? Aí uma hora a gente vai ter que tomar ansiolítico, vai ter que tomar antidepressivo. Não há mente que aguente essa montanha russa de não tô. Mas quando a minha felicidade e a minha forma de vida são uma coisa só, quando a minha felicidade e o meu jeito de viver coincidem, eu posso trocar o verbo, né? Ao invés de pensar no verbo estar, eu posso pensar no verbo ser. Porque a felicidade passa a ser uma atividade, se confundir com tudo aquilo que eu vivencio. É claro que vão continuar existindo momentos alegres e momentos tristes. Ter uma vida feliz não significa não ter tristeza, né? A filosofia deixa isso muito claro para nós. Mas ter uma vida feliz significa exatamente ter sentido em tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Então, o que a gente admira em Cristo, o que a gente admira em Sócrates, o que a gente admira em Paulo, o que a gente admira em Francisco de Assis, né? O que a gente admira em Gandhi. A gente não viveria como esses caras viveram, né? Aliás, ocupar o lugar que a gente ocupa já deixa muito claro que a gente não vai querer viver a vida que Francisco de Assis viveu, que Paulo viveu. Mas a gente fica admirado na intensidade de sentido que esses caras depositaram naquilo que eles vivenciaram. Isso é absolutamente fabuloso. E é isso que o Aristóteles está tentando te dizer. A sua felicidade tem que coincidir com a forma por meio da qual você leva a sua existência. Aristóteles, eu entendi. É mais adequado depositar as possibilidades de ser feliz num certo estilo de vida, porque como eu vivo é aquilo que eu controlo mais e, portanto, eu vou ter mais controle sobre as possibilidades de ser feliz quando a felicidade coincide com o meu estilo de vida. Mas, Aristóteles, o Sócrates viveu de um jeito, Platão de outro, você de outro, né? O que significa exatamente, o Aristóteles, ter uma vida virtuosa? Essa é uma outra parte que a maioria de vocês domina no Aristóteles, né? O conceito de virtude dele é um conceito muito honesto, né? Então, o Aristóteles vai estabelecer 3 pontos, aqui, né? De cá, aqui, aqui e aqui. Esse ponto de cá e esse de cá, que são os extremos, a gente vai chamar de vícios, tá certo? Então, onde é que estão os vícios? Os vícios estão nos extremos. Então, tem um vício que está num lugar chamado falta, de cá. Tem um vício que está num lugar do lado de lá, chamado excesso. Então, quando eu estou faltoso, no que se refere a uma emoção, a uma ação ou uma qualidade moral, eu estou viciado. Quando eu estou no excesso com relação a um sentimento, uma conduta, uma qualidade moral, também estou viciado. Engraçado como é que a nossa sociedade vincula bastante vício a excesso, né? Mas não entende, em geral, a falta como vício também. Então, Aristóteles vai dizer, também. Então, o vício está na falta e o vício está no excesso. E aí, quando eu consigo, galerinha, me afastar igualmente da falta e do excesso, eu atinjo um meio.
o justo meio, o equilíbrio, a moderação. E é exatamente esse justo meio, este equilíbrio, essa moderação que o senhor Aristóteles vai chamar de virtude. Tá? Então, virtude, justo meio ou equilíbrio, moderação. É aquilo que está presente, único exemplo que os nossos vestibulares já trouxeram. O FMG quando tinha, o NB, o EL e o UFO. Tá? Coragem é uma virtude. Por que coragem é uma virtude? Porque ela é exatamente o equilíbrio entre a falta dela, que é a covardia, e o excesso dela, que é a temeridade. Tá? Então, quando eu atinjo o equilíbrio na minha relação comigo, na minha relação com os outros, o equilíbrio na minha relação comigo chama respeito próprio. O meu equilíbrio na minha relação com os outros chama amizade. O meu equilíbrio na minha relação com a economia se chama prodigalidade. Então, para o Aristóteles, uma vida equilibrada, uma vida virtuosa, portanto, uma vida feliz, é uma vida equilibrada em todas as dimensões que a gente pode vivenciar. Tá? E aí, a última coisa que eu preciso lembrar com você é que esse tipo de virtude, né, da qual a gente está falando, que são as virtudes éticas, tá? Elas são desenvolvidas por meio da vivência ou hábito, né? Diferente daquelas virtudes que o Aristóteles chama de dianoéticas, dianoia é a razão, né? Ou intelectuais, que são as virtudes que a gente assimila por meio da educação formal. As virtudes éticas são virtudes que a gente assimila por meio da vivência ou do hábito. São do tipo de coisa que a gente só aprende a fazer fazendo. A gente só aprende a dançar dançando. Só aprende a tocar violão tocando violão. Não importa o número de livros que você leia sobre violão, não importa o número de vídeos do YouTube que você veja com pessoas tocando violão. Enquanto você não pegar o violão e começar a tocar, você não faz. Então, as virtudes éticas são do tipo de coisa que a gente só aprende a fazer fazendo, por meio da vivência, por meio do hábito, né? E desenvolvendo a virtude das virtudes, né? Frônesis, prudência. Então, o indivíduo prudente é o indivíduo capaz de parar antes de agir, deliberar onde é a falta, onde é o excesso, afastar-se igualmente dos dois e atingir o equilíbrio. A prudência vem com a vivência ou com o hábito. Tudo bem? Essa é, galerinha, a ética do Aristóteles. Na sequência, a gente vai ver a ética kantiana e vai fazer uma contraposição que talvez, inclusive, te auxilie a compreender melhor essa. Tá? Ótimo trabalho para vocês, foco, ganha nessa brincadeira quem conseguir se adaptar melhor. Tá todo mundo na mesma, mas a gente tem que ter capacidade de adaptação, tá? Beijão do professor Cássio, tchau!